Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Marina e essa é a terceira parte da nossa aula sobre AVC, tá? Então, na primeira videoaula eu falei para vocês os conceitos gerais, né, a diferença entre AVC isquêmico e hemorrágico. Na segunda aula eu falei para vocês sobre os primeiros socorros, o que a gente deve fazer, né? E essa terceira aula eu vou falar para vocês como que a gente deve cuidar desse paciente após o período de internação e também depois, quando ele voltar para casa, tá? Então, o que que a gente deve fazer, o que que a gente pode fazer em relação ao cuidado. Então, bora lá. Lembrando que o diagnóstico do AVC, quando ele estiver no hospital, então aí que vai ser realizado o diagnóstico para verificar a intensidade desse AVC, o grau, né, do AVC e a forma que ocorreu, se foi de forma isquêmica ou forma hemorrágica. Então, como que é feito esse diagnóstico? Através da ressonância magnética, tomografia computadorizada, angiografia também, ultrassonografia e eletrocardiograma. Então, esses são as formas, né, de realizar o diagnóstico para o AVC e verificar a gravidade, né, que ocorreu e se foi de forma isquêmica ou de forma hemorrágica, tá? Então, em relação ao atendimento hospitalar, o que que é importante vocês compreenderem? Que a alimentação no período de internação até passar pelo diagnóstico, por todos os exames, é, geralmente a alimentação é feita pela boca, né? Lembrando que o paciente deve ficar sentado durante toda a alimentação e 30 minutos após o término. Somente poderá tomar líquido se for liberado pelo fonoaudiólogo. Então, o profissional que vai estar ali avaliando a capacidade de deglutição é o fonoaudiólogo. Então, antes da liberação do fonoaudiólogo, não podemos dar nada para ele comer, nem medicação, nem nada, tá? Então, lembrando que medicação vai ser sempre a prescrição médica também, e a forma de administração da medicação também. Ah, professora, mas eu cuido de um paciente que já tomava aqueles medicamentos, não pode ficar sem. Informe a enfermeira, né, para informar o médico para ver o que pode ser feito. Porque se for um comprimido via oral, então vai ter que passar pela fonoaudióloga e pela equipe de enfermagem para fazer toda a parte da dissolução, né, e ver como que pode ser absorvido, tá? Então, nada de dar medicamentos para o paciente, nada de dar comida para o paciente sem a autorização da fonoaudióloga e da equipe médica, tá? Então, primeiro tem que passar pela avaliação da fono, para daí ver o que que ele pode tomar, líquido, alimento, medicamento, tudo mais. Supervisione as refeições para que o paciente não se afogue. Então, por que que ele tem o risco de se afogar? Porque ele teve uma alteração neurológica e ele vai estar passando pela avaliação da fonoaudióloga para avaliar também o grau de força da deglutição, né? Então, sempre quando for em relação à alimentação, duas profissionais que vocês sempre vão ter que pedir orientação é da fonoaudióloga e da nutricionista também, que é a nutricionista que vai determinar o tipo de dieta, tá? Então, os nutrientes que faltam e tudo mais, tá? Então, sempre procurem orientações, né, da fonoaudióloga e da nutricionista quando for relacionado à alimentação, certo? E também, no atendimento hospitalar, dentro do atendimento hospitalar, também pode acontecer alimentação pela sonda. Ah, professora, mas é em todo caso? Não, pessoal, novamente, vai depender do grau que ocorreu esse AVC, das sequelas que ele ficou. Então, tem pacientes que não vão precisar passar pela sonda, tem pacientes que vão ter que ir imediatamente pela sonda, porque daí, após a avaliação da fonoaudióloga e da equipe médica, né, após feita a avaliação pela fono, é verificado que não tem força suficiente para engolir. Então, aí sim que entra a sonda, tá? Então, daí entra os procedimentos de enfermagem, os cuidados de enfermagem em relação à alimentação e também a nutricionista quanto ao tipo e quantidade de dieta, tá? Então, se o paciente for orientado a colocar a alimentação através da sonda, então cuidadores, técnicos de enfermagem, sempre deixem o paciente com a cabeceira um pouquinho mais elevada, para não ocorrer o afogamento, né? Ou seja, a broncoaspiração. Então, muito, muito, muito importante deixar a cama pelo menos 45 graus, tá? Manter os cuidados de enfermagem. Ah, aí, assim, pessoal, outra coisa que, como eu comentei na aula anterior, né, e vou reforçar agora,
É muito comum acontecer alterações emocionais, né, por causa do AVC, porque é aquilo que eu comentei com vocês, a pessoa, ela vai perder todas as capacidades que ela tinha anteriormente, então, ela passa, de certa forma, pelas fases do luto, né, que é a fase da não aceitação, a fase da revolta, até entender por que aconteceu isso com ela, porque como recomeçar de novo. Então, até que ela consiga trabalhar todas essas emoções dentro dela, então vão surgir muitas reações psicológicas, dentre elas depressão, né? Então, a depressão é uma doença que afeta o organismo como um todo, deixando a pessoa sem vontade de viver, né? Por ela ter perdido aquelas funções e coisas que ela conseguia executar antes, já não consegue executar mais. Agressividade, né? Porque daí vem a parte da revolta. Então, é uma combinação de sentimentos de medo, preocupação, geralmente acompanhada de sensações físicas, e ansiedade, porque é mudança de vida, mudança, o que ocasiona mudança de humor, que pode ocorrer em consequência de uma doença, né? E de mudanças de estilo de vida que ela tinha não pode ter mais. Então, é que eu digo que é como se fossem as fases do luto também, que gera todas essas emoções, como raiva, sentimento de injustiça, depressão, né? A vontade de morrer, porque daí a vida não faz mais sentido, porque não é mais a vida que vivia antes. Então, aí entra o papel do cuidador, né, de orientar essa família para que, se possível, né, busque a ajuda de um psicólogo e sim, de um psiquiatra também, né, em relação a medicamentos para controle de humor, é super importante, e também incentivar esse paciente para que ele consiga voltar aos pouquinhos a fazer as atividades do dia a dia, a ser independente para as atividades básicas como o banho, se vestir sozinho, tá? Então, é importante a gente estar sempre estimulando esse paciente para ter a autonomia novamente, tá? Então, para que ele consiga ter essa autonomia, como que a gente pode iniciar? É importante e fundamental para a recuperação que o paciente participe nas atividades do dia a dia, como se vestir, tomar banho, se pentear. Prof, mas como que ele vai conseguir se ele teve um dos lados afetados? Bom, aí é incentivar o lado não afetado. Eu sempre costumo me inspirar, né, nos atletas paralímpicos. Se vocês olharem os atletas paralímpicos, gente, eles conseguiram, é o maior exemplo de superação, né? A gente vê pessoas que conseguem jogar bola, conseguem jogar tênis de mesa com uma mão só, né? E serem atletas, mesmo sem um braço, sem uma perna, sabendo que eles não vão poder ter aquele membro, né? Então, eles se adaptam àquela situação. Então, a gente precisa estimular esses pacientes para que eles consigam se adaptar a essa nova realidade, né? Que não impossibilita eles de conseguirem fazer as coisas do dia a dia. Porque um dos lados somente que parou, o outro lado não. Porque o que é o costume do paciente pensar? Ah, eu estou sem esse lado, sem se movimentar, então eu não vou mais conseguir fazer nada sem auxílio. E esse lado? Faz o quê? Aí vai parar também? Não, não, não. Então, façam com que os pacientes de vocês utilizem o lado não afetado para auxiliar o lado afetado. Por exemplo, para se vestir. Um exemplo que eu sempre dou, que eu acho que é bem bacana vocês estimularem, é pedir para o paciente vestir um casaco, por exemplo, né? Então, vamos supor que o lado afetado, né, é o lado direito e o lado não afetado, o lado esquerdo. Então, ele pode, conseguir aos pouquinhos, né? Então, vai tirando a roupa, tira primeiro pelo lado não afetado e com o lado não afetado, aí tira depois o lado afetado. Ah, mas vai demorar. Vai demorar. Mas não interessa. O mais importante é promover a autonomia desse paciente. Então, por isso que o indicado para eles também são blusas assim, que tem um fechamento no meio, seja com zíper ou com botão, né? Mas blusas, por exemplo, que não tenha abertura no meio, já não é indicado para eles, que daí sim eles vão precisar de auxílio de outra pessoa. Mas, né, como eu dei o exemplo da blusa, uma blusa que tenha que seja aberta no meio, eles conseguem ter essa autonomia aos pouquinhos, sempre estimulando o lado que ainda tem movimento, né? Fazendo com que eles utilizem esse lado que tem movimento. Pentear o cabelo, né? Escovar os dentes. Se a mão
Se a mão oposta não perder movimento, tem que utilizar. Qual que é o maior erro que eu vejo? Que muitos cuidadores, técnicos de enfermagem fazem? Querem fazer tudo para o paciente, né? Ah, mas ele não consegue, faz devagar. Não interessa, deixa ele fazer devagar. Ele precisa ter autonomia, porque senão, quando vocês acostumam o paciente a fazer tudo por ele entende que ele não vai conseguir. Isso limita, tá? Então, estimula a fazer pelo lado oposto, né? Então, eu vou dar algumas outras dicas para vocês. Então, tomar banho, nessa parte também, além da fisioterapia, vai entrar a terapia ocupacional. Então, é bacana a terapia ocupacional, muito importante terapia ocupacional, porque vai estar trabalhando toda essa questão aí de coordenação motora, de neuroplasticidade, de reaprender o movimento, né? Super importante também. Então, como eu comentei ali, vestir primeiro o lado afetado, para depois o lado não afetado. Então, com a mão, né, um exemplo que eu dei aqui. Então, aqui seria o lado afetado, então eu colocaria primeiro a blusa desse lado para vestir, né? Para vestir primeiro desse lado, depois do lado não afetado. E para tirar, primeiro do lado não afetado, depois do lado afetado, para tirar, tá? Permitir que ele auxilie no banho, né? Porque, como eu falei, um dos lados parou, mas o outro lado ainda funciona, tá movimentando. Então, bora mexer, tem que mexer, para ele não, para ele entender que ele é capaz, que ele consegue, dentro das limitações, mas consegue. Conversar com o paciente posicionando-se do lado que foi afetado. Por exemplo, se o paciente foi afetado do lado direito, em vez de você se posicionar sempre do lado esquerdo, para ele só fazer esse movimento, se posicionar do lado direito para que ele reaprenda a se movimentar desse lado afetado também, para melhorar a sensibilidade, a percepção, tá? Eu já vou mostrar para vocês o exemplo da cama também, que eu acho bem bacana, sempre posicionar a cama do lado, com o corpo, né, para fora. O corpo, a parte do corpo afetada fica para fora da cama. E a parte que não foi afetada fica para o lado de dentro, na hora que o paciente for levantar sozinho. É muito importante, porque ele vai aprender a também desenvolver a parte da neuroplasticidade e a sensibilidade muscular, né, tudo mais, vai estar trabalhando fortalecimento e outras questões também, tá? Só utilizar andador e bengala quando a equipe de reabilitação indicar. Então, assim, por exemplo, na parte da reabilitação, a gente sempre orienta que o paciente ele tenha essa independência, né? Só que no início, realmente, não tem como. Então, o processo da reabilitação sempre vai começar cadeira de roda para o andador, e do andador para a bengala. Então, essa é a evolução na nossa parte também da reabilitação. Então, sempre procurar orientações do fisioterapeuta responsável que tiver com esse paciente, certo? Calçados confortáveis que estabilizem o calcanhar. Então, hoje em dia, a gente tem calçados, inclusive, feitos para pacientes que estão no processo de reabilitação pós-AVC. Por quê? Porque depois da reabilitação pós-AVC, os dedos dos pacientes ficam em garra, tá? Então, os dedos dos pés dos pacientes, eles acabam ficando em garra por causa dessa alteração neurológica, tá? Então, hoje em dia, né, existem esses calçados com palmilhas específicos para pacientes com AVC. Só que na parte da fisioterapia, por exemplo, a gente já vai indicar que eles utilizem somente quando eles já estiverem na parte da pisada, ou seja, quando eles já estiverem nessa passagem do andador, né, da reabilitação andando com andador, aí é bacana. Mas se ele estiver só na cadeira de roda, então também não há necessidade naquele momento de ver a palmilha, né? Palmilha ortopédica. Mas é importante estar sempre também pensando nesse conforto do paciente, tá? Em relação ao calçado e tudo mais. Aí aqui, pessoal, eu coloquei para vocês uma imagem, né, do que seria esse exemplo que eu dei do lado afetado e do lado não afetado. Então, por exemplo, aqui tudo que está em cor-de-rosa, vermelho, enfim, tudo que está nessa coloração seria a região que foi afetada pelo AVC. Então, vamos supor que aqui está a cama, tá? Essa é a cama do paciente. Essa região, que é a região não afetada, seria o local da parede, né? Então, se é um espaço pequeno, né? Então, deixa a parede, o lado da parede, do lado que não foi afetado.
e deixa o lado que foi afetado para fora. Por quê? Porque isso obriga o paciente a se movimentar, obriga ele a jogar o peso corporal, a conseguir, né, se virar e jogar a perna para fora. Então, com o auxílio da perna não afetada, ele pode virar em decúbito lateral e jogar a perna afetada para fora. Com o auxílio do lado não afetado, levanta e também fortalece o lado afetado, né? Então, é importante trabalhar essa percepção corporal do paciente com AVC para ele não se limitar no movimento que ele perdeu, e sim estimular de novo a sensibilidade, a propriocepção, a neuroplasticidade dele no lado que foi afetado, tá? É bacana também utilizar outros acessórios, como, por exemplo, massoterapia, acupuntura na parte da físio, eu gosto de utilizar bastante, porque daí trabalha também a sensibilidade, a movimento da dor, né? É, enfim, então são recursos que a gente utiliza. Tem eletroterapia também, né? Mas aí, além disso, tem outros recursos que a gente acaba utilizando dentro da fisioterapia. Então, atividades motoras, que trabalham a coordenação motora. Aqui, no caso, o Bobat, né? Então, o Bobat, eu adoro o Bobat. O que que é Bobat? Bobat é uma técnica que a gente utiliza da fisioterapia que reensina o paciente a andar a partir das mesmas fases do desenvolvimento motor do bebê. Então, a gente utiliza as mesmas fases de desenvolvimento motor do bebê, quando ele está começando a aprender a engatinhar, até ele conseguir andar, a gente utiliza essas mesmas técnicas com os adultos, ou, enfim, independente da idade, dentro da neuroreabilitação. Então, o Bobat, eu acho, assim, das técnicas da física, uma que eu sou mais apaixonada é o Bobat, porque dá um resultado muito bacana, muito legal mesmo. É o reaprender a andar, né? A exercício de fortalecimento, isso vocês como cuidadores e técnicos de enfermagem, né, que trabalhem em home care, vocês podem estar auxiliando, né, conforme a orientação do fisioterapeuta. Aqui também a gente utiliza técnicas de alongamento, para reduzir encurtamento. Esse exercício aqui é bem legal, esse vocês podem trabalhar com os pacientes de vocês, que é pedir para ele cruzar os dedos, né? E lembrando que um dos lados vai estar com fraqueza muscular e o outro vai estar com força. Mas ele vai erguer os dois braços para que gere também um aumento dessa mobilidade e força, né? Então, ele consegue melhorar também essa parte da propriocepção. Exercícios de equilíbrio, então, conforme o paciente for melhorando, né? Então, a gente vai estar trabalhando exercícios de equilíbrio com ele também. Hidroterapia, então, hidroterapia também é um recurso bem bacana, para trabalhar, para diminuir essa espasticidade do paciente, para relaxar toda a musculatura, para melhorar a flexibilidade, né? Então, esse é o Bad Ragaz, né? Também, que é uma das técnicas que a gente utiliza na físio. Aqui é o Kabat, que é um alongamento também que para melhorar também a amplitude de movimento, né? Então, bem bacana. Essa aqui é a terapia do espelho, seria mais como se fosse uma forma do cérebro entender e, e relacionar o movimento do membro não afetado para o membro afetado, né? Então, é como se trabalhasse um pouco essa parte da memória muscular, tá? Então, auxilia na parte da memória muscular, é bem legal também. E esse aqui, o método Road, que eu acho uma coisa interessante, que vocês cuidadores trabalhem também, que é terapia com sensibilidade, né? Então, por exemplo, toque terapêutico, que envolve a massagem, e também, por exemplo, um exemplo que eu sempre dou para as cuidadoras, que é bacana de utilizar, é a esponjinha de louça mesmo. Então, trabalhar aos pouquinhos o lado mais áspero, né, mas bem leve, e perguntar se ele está sentindo. Claro, talvez na primeira vez não sinta, mas vai estimulando as pontas dos dedos, a ponta do pé, né, estimulando os membros, com movimentos tanto do lado mais áspero da esponja, como o lado mais suave da esponja, para ele perceber essas alterações, pisar na grama com o paciente, levar o paciente para pisar na grama, colocar coisas mais
com sensações diferentes, né, nos pés. Então, são várias coisas, vários recursos, né, que a gente pode utilizar com os pacientes para melhorar essa parte da sensibilidade também, tá? E aí também, como eu comentei, além da fisioterapia, um profissional que é extremamente importante é o terapeuta ocupacional, porque é ele que vai trabalhar a reabilitação no sentido de reensinar o paciente a fazer as coisas do dia a dia que ele já fazia. Então, por exemplo, se ele utilizava a mão direita e ele acabou perdendo o movimento da mão direita, então estimular mais o comando motor da mão esquerda, né? Então, fazer ele reaprender a movimentar as mãos, né? A parte do dia a dia, com as coisas que ele a ter mais independência funcional, tá? Então, a terapia ocupacional é extremamente importante também para o paciente com AVC. E além da terapia ocupacional, fisioterapia, fono, então, por exemplo, na fisio a gente utiliza bastante as órteses, né? Dependendo da, de como está a evolução desse paciente, então as órteses também acabam nos auxiliando para que esse paciente não volte ao padrão flexor, né, que é esse movimento aqui. Então, quando a gente consegue liberar um pouquinho mais os dedos das mãos, né, com a ajuda da terapeuta ocupacional, então a gente pode colocar as órteses para que não volte ao padrão de flexão, né? Então, tudo isso facilita o processo de reabilitação. Mesma coisa, a órtese do pé, da perna, auxilia para que não volte no padrão de dedo em garra, né? Então, para que consiga pisar melhor. Então, as órteses também acabam sendo recursos que a gente utiliza dentro da reabilitação, certo? Professora, mas quanto tempo que um paciente demora, em média, para voltar ao movimento se o paciente teve um AVC isquêmico? Pessoal, não tem um tempo exato, tá? Cada paciente tem o seu tempo individual, vai depender da disponibilidade desse paciente, da forma como está sendo trabalhada a reabilitação, o número de sessões que ele faz por semana. Então, por exemplo, se ele faz só uma sessão por semana, aí vai demorar mais, né? Vai demorar bem mais. Se ele faz físio e TO todo dia, bom, aí ele vai ter uma melhora mais rápida, mas a gente também não pode, não tem como determinar exatamente o tempo. Então, varia de paciente para paciente, é um processo lento, né? Tem que ter muita paciência e não desistir, né? Não desistir, porque às vezes a gente vê que o paciente ele fica ansioso, porque ele quer melhorar rápido, né? A família também quer ver ele melhorar rápido, e não é assim. Então, tem que ter muita paciência e entender que eu costumo dizer que é igual o neném, né? O neném, quando está aprendendo a andar, então demora muito, demora alguns aninhos para conseguir, né? Desde a primeira vez que engatinha até os primeiros passinhos que ele dá, né? Então, é lento. Então, precisa ter um pouquinho de paciência, né? Mas, ao mesmo tempo, nós, como profissionais de saúde, a gente precisa estar sempre estimulando esse paciente a ser mais independente de nós.